Opa, bom dia, pessoal. Vamos aqui começar nossa aula de hoje pelo curso Mais Mais. Eu sou o professor Breno, apresentando aqui o Mais Mais em matemática, ok? Vamos estar corrigindo a prova do Colégio Militar de 2024-2025, certo? Para os alunos em geral, que possam ter tido algum tipo de dificuldade. Vamos lá para a questão número 1, ok? A primeira questão aqui número 1 vai ser uma questão aqui para a gente trabalhar com gráficos, né? Ela é bem interessante, bem tranquila também. Gráfico de coluna aí para a gente trabalhar. Observe o gráfico abaixo que apresenta a quantidade de clientes em dois restaurantes durante 6 dias. Primeiro, vamos entender o gráfico. Né? A gente tem informação aqui sobre o quê? São dois restaurantes. Um é o Bistrô Carioca, que está representado em branco, e o outro é o Família Tijucana, que está representado em cinza. Tá? A gente sabe a quantidade de clientes, como a gente pode olhar na parte vertical, a gente viu o número de clientes que teve em cada dia. E as informações do dia aqui, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, e a quantidade de clientes que a gente tem dentro. Tá? Então vamos lá, uma de cada vez, com calma. A gente vai fazer todas as opções, tá? Em todas as provas. Por quê? Porque a gente vai, como se estivesse fazendo uma prova. Veja todas as alternativas, sem problema nenhum, e escolha a que você acha certa. Tá? O Bistrô Carioca e o Família Tijucano tiveram mais clientes no mesmo dia. Essa é uma informação que ele teve. A gente vai olhar lá para a coluna e vamos dar uma olhada. Teve mesmo mais clientes no mesmo dia? Ó, o Bistrô Carioca claramente é no dia 3. Ó, onde a barrinha branca, a coluna branca, está mais alta. Tá? E o Família Tijucana, claramente é no dia 1. Chegaram a 600 pessoas. É o único dia que a gente estava. Então essa aqui é uma alternativa falsa. No dia 4, houve a menor diferença no número de clientes entre os dois restaurantes. Essa tipo de informação eu não gosto muito, tá? Porque eu acho que não fica tão claro, mas a gente consegue olhar aqui direitinho. Aqui fica mais pelo olhômetro, né, pessoal? É algo que eu não gosto muito, mas é o que a gente tem. A diferença entre os dois é bem ok. Só que se você olhar aqui, ó, no dia 5, parece que a diferença é menor. Tá? Você pode observar que a diferença entre eles são menores. Nos outros dias não tem discussão. Então, essa aqui também seria falsa, tá, pessoal? Mas é algo muito mais no olhômetro. Não tem como a gente precisar qual seria a diferença. Mas, claramente, é falsa. Se o número de clientes de família Tijucano foi abaixo da sua média diária em, no máximo, um dia. Então, um dia só ele pode ser abaixo da média. Vamos lá. A média do família Tijucano é 518. Então, temos que ver dias que eles são abaixo, né? Então, vamos dar exemplo aqui. Família Tijucana é o cinza. No dia 1, tudo ok. No dia 2, ele está abaixo da média, está com menos de 500, né? Mais de 400, menos de 500. Então, ele está abaixo. Ó, uma. Aqui ele está acima de 500, deve estar com 550 ali, aproximadamente. Então, aqui está ok. Aqui ele está abaixo, né? Então, já pode cancelar isso aqui também. Aqui a gente não tem como precisar, mas a gente já tem duas informações. Então, essa aqui é falsa também. Ok? Se no dia 2, o Família Tijucana tivesse mais 10 clientes, o número de clientes nesse dia seria maior que sua média diária nesses 6 dias? Primeiro é o seguinte, a Família Tijucana teve a média diária de 518. A gente tem essa informação aqui. No dia 2, se ele aumentasse 10 clientes, para pensar aqui, imagina que ele aumenta 10 clientes no dia 2. Qual poderia ser o maior número aqui no dia 2, já que ele está abaixo do 500? 499. Tá? Ah, professor, mas obviamente não é o 499. Eu sei, não é o 499 mesmo. Mas a gente vamos supor que seja 499. Mesmo se você ganhar 10 clientes, o máximo que você vai por esse quilo é 509. Então ele fica abaixo da média. Tá? Eu sei que aqui deve ser alguma coisa perto de 450, 460. A gente não tem como precisar o certo, mas a gente garante que ele é menor. Então essa opção aqui é falsa. E o Bistrô Carioca teve menos clientes que o Família Tijucana em 4 dias. Então a gente vai olhar todas as alternativas para ver se são 4 dias. Ó, o Bistrô Carioca teve menos clientes. Ó. Então o Bistrô Carioca teve menos clientes aqui. No dia 2, ele teve mais clientes, então não serve para gente. No dia 3, ele teve mais clientes, não serve para gente. No dia 4, teve menos clientes, menos clientes, menos clientes. Então a gente tem o quê? Ele teve menos clientes que o Família em 4 dias? Sim, isso aqui é verdadeiro. A gente tem a única verdadeira aqui, a letra E. Tá, pessoal? Não acho que deve ter anulação. É uma questão ali que fica muito
Claro, eu sei que às vezes vocês podem reclamar que não fica muito preciso, mas dá para você olhar ali, principalmente eu acho que na beira, que a diferença menor é no dia 5. As colunas estão muito próximas ali no dia 5, ok? Questão número 2. Atualmente, no colete usado pelos jogadores profissionais de futebol, existe um aparelho que funciona como GPS e que pode informar a distância que o jogador correu durante a partida. Considerando um campo de futebol em formato retangular, com 105 metros de comprimento e 45 metros de largura, quantas voltas daria, em torno desse campo, o jogador que correu 9.400 metros durante a partida? Então, para pensar. Primeira coisa, isso é um formato retangular. Então, a gente sabe que a gente vai formar um retângulo. Observando as regras de retângulo, que a gente sabe, eles têm dois pares de lados opostos paralelos, dois pares de lados paralelos, porque ele é um paralelogramo, e esses dois lados paralelos são, esses pares de lados paralelos são iguais. Então, a gente tem esses dois lados aqui iguais também. Então, 105, 105, 45, 45. A gente precisa fazer o perímetro, né? Porque a gente quer o contorno dessa figura. Então, a gente vai fazer o perímetro dele somando todas as dimensões. 105 mais 105 mais 45 mais 45. Perfeito? O perímetro dele é o quê? 105 mais 105, 210. 45 mais 45, 90. 90 mais 210, 300. Então, o perímetro dele é 300 metros, tá, pessoal? Eu sei que a prova do Colégio Militar não tá nessa questão, mas vamos colocar uma unidade de medida para a gente não ter problema, tá? Agora, o que ele quer? Um jogador que correu 9.400 metros durante essa partida. Quantas voltas ele vai dar? Então, ele quer saber quantas vezes ele vai contornar esse campo, certo? Então, o que a gente vai fazer? 9.400 dividido por 300. Eu vou simplificar a fração, deixar irredutível. Ó, esses dois números são múltiplos de 100, por isso que eu estou cortando. Então, estou dividindo os dois ao mesmo tempo por 100, e fica 94 sobre 3. Chegou aqui, é muito provável que o aluno tenha entrado em desespero, porque ele olha para as alternativas e não faz a mínima ideia, né? Ele olha para as alternativas, presta atenção e fica assim, cara, o que eu fiz? Errei alguma coisa. Não, você não errou. Se você chegou até aqui, você fez tudo certo. Se você não acertou, foi porque você talvez tenha tido um pouquinho de nervosismo, tá? A gente pode ter a resposta de diversas maneiras. A gente estava trabalhando com uma fração equivalente. Ah, professor, mas como é que a gente vai saber se é uma fração equivalente ou não? Ah, tem vários jeitos, tá? Um desses jeitos de você fazer seria testando alternativa por alternativa. Eu não gosto desse método, mas seria eficiente e você acertaria a questão sem problema nenhum. Mas você poderia fazer o que mais? Você poderia multiplicar eles, por exemplo, pelo denominador. Para pensar. A gente tem os denominadores aqui, ou é 9 ou é 99. Para a gente fazer essa prova, a gente pode fazer bem claro. Você pode multiplicar por 9, ou até o denominador ficar 9, por exemplo, essa fração aqui, 94 terços, multiplicando esse numerário com uma fração equivalente por 3, vai ficar o quê? 3 vezes 3, 9. 94 vezes 3, 90 vezes 3, 270. 4 vezes 3, 12. 270 mais 12, 282. Ah, achei possivelmente a nossa resposta. 282 nonos, que é a nossa resposta. Mas você poderia fazer a mesma coisa com o denominador 99. Tem duas opções com 99, né? Para chegar a 99 denominador, a gente tem que multiplicar ele por quanto? Por 33, transformando uma fração equivalente a ela. Se a gente multiplica o denominador por 33, para obter a ideia de equivalência, a gente tem que multiplicar o numerador também por 33. Então, 94 vezes 33 dá 3.102, tá? Dividido por 999. Quando vocês podem ver, não tem nenhuma dessas opções aqui com esse denominador. Então, as outras duas expressões que tem ali com o denominador claro não são equivalentes, ok? Então, a gente consegue resolver essa questão aí, basicamente com a fração equivalente. Eu acho que é muito provável, essa questão é muito interessante, porque a maioria dos alunos deve ter travado aqui. Boa parte dos alunos chegaram nessa resposta, entraram aqui, talvez entraram com nervosismo, né? Mas é só você trabalhar com fração equivalente que vocês acertariam a questão sem problema nenhum. Tudo bem? Ah, professor, eu fiz de um jeito diferente. Eu fui testando por alternativa, deixei transformei todas elas em frações redutivas e até achar a resposta. Pode ser feito? Claro que pode ser feito. Vocês poderiam testar também. Fazer uma por uma direitinho. Vocês poderiam dividir, achar em número decimal, 94 dividido por 3 e descobrir quanto que é a número decimal. Eu não achei necessário, mas vocês poderiam fazer sim, sem problemas. Lembrando, tem sempre mais de uma alternativa para você fazer. Vocês não são obrigados, não são engessados a fazer sempre do mesmo jeito. 3. Vamos para a questão 3. 3. Segundo a reportagem do site UOL, de 25 de abril de 2021, existem histórias que contam que o biscoito da sorte, comum em restaurantes chineses, tem sua origem na China, outras no Japão e algumas nos Estados Unidos.
Com uma massa sequinha e oco por dentro, esse biscoito possui, em seu interior, um papel com uma frase contendo uma mensagem, a partir de provérbios e lições de vida. No biscoito da sorte que se encontra no Brasil, além da frase, é possível encontrar, no verso, sugestões de 6 números para a loteria. Observe os números nas imagens a seguir. Considere dois numerais. O primeiro formado pelos 6 números da imagem 1, escrito um ao lado do outro, na ordem que aparece. E o segundo, formado da mesma maneira, porém com 6 números da imagem 2. Com base nesses dois numerais formados, é correto afirmar aqui. Então vamos fazer os numerais. Ó, 03, 18, 25, 32, 42, 64. Acho que eu não coloquei nada errado, não. 12, 21, 28, 36, 44, 56. Ok? Desculpa, tá, pessoal? Estou um pouco resfriado. Os dois numerais possuem a mesma quantidade de classes e ordens. Então, aqui a gente vai ter um problema. Se a gente for separar em classe, eu vou botar um ponto aqui para separar. Cada ponto determina uma classe e a gente soma mais um no final, tá? 2, 3. Tem 4 classes todos eles. Uma incompleta e a outra não completa. Número de ordens, esse é o primeiro número aqui não conta. O zero à esquerda fica ignora. Então, a gente tem ordens diferentes. Então, essa aqui é falsa, tá? O primeiro numeral é maior que o segundo numeral. Falsa também, né? Porque se é o maior, o numeral de maior ordem sempre vai ser maior. Então, a gente já pode cancelar ela. Essas duas se cancelam, né? Se 3 algarismos do numeral possuem o mesmo valor relativo que 3 algarismos do outro numeral. Aí a gente tem que comparar. O valor relativo seria o valor posicional, quanto que vale cada um, né? 1 e 6 não, 6 e 5 não, 2 e 4 não, 4 e 4 tem. Temos aqui 2 e 6 não, 3 e 3 tem. 5 e 8 não, 2 e 1, 2 tem. Não, 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 não. Então a gente tem o quê? 3 algarismos do outro numeral. Perfeito. Verdadeiro. Por enquanto, a nossa letra C. D. Por que por enquanto? É só porque a gente vai testar todas as alternativas. Eu falei isso para vocês desde o início, tá, pessoal? A gente não vai parar por aqui, porque caso, vamos supor, você da prova acha que é C. Só que aí tu vai fazendo todas as alternativas, você observa que tinha outra questão que você também achou que era certo. Você vai se questionar, vai pensar nas outras dúvidas, tá? Vai pensar se essas questões são verdadeiras ou falsas. Isso é um bom jeito para vocês olharem. Porque se você achar duas alternativas, aí depois você pensa um pouquinho para ver qual para você faz mais sentido. A soma dos valores absolutos dos algarismos da segunda classe de um dos numerais é igual à soma dos valores absolutos dos algarismos da última classe do outro número natural. Então vamos pensar no seguinte: primeiro da segunda classe, né? Segunda classe aqui é o 3, 2, 4. Tem que ser igual à última classe. 1, 2, 2. 3 mais 2, 5. Mais 4, 9. Aqui dá 5. Falso. Agora aqui, a outra classe é 6, 4, 3. 10, 13. Aqui é o 4. Então é falso. Não faz nenhum sentido. Um dos numerais possui uma classe com os mesmos algarismos de outra classe do numeral. Então, vamos dar um exemplo. 4, 5, 6, não teria um 4, 5, 6 em nenhuma classe. 3, 6, 4, não teria um 3, 6, 4 na outra classe. 1, 2, 8 também não teria um 2, 8 na outra classe. E 1, 2, 2 também não teria um 2, 2 na outra classe. Então, vamos todos que lá. Então, a resposta sim, é a letra C. Ok? Desculpa mais uma vez, mas é como eu falei. Para vocês um pouquinho de resfriado, tá me prejudicando um pouquinho. Tá? 4. No fim do ano passado, as mães das crianças da creche Pula Pula resolveram fazer um feirão de trocas de brinquedos e livros, de modo a darem um destino mais sustentável aos materiais que seus filhos não usavam mais. Elas combinaram que 10 livros equivaleriam a 4 kits de blocos de montar. 3 kits de blocos de montar equivaleriam a 7 bonecos. E 6 bonecos equivaleriam a R$240,30. Desse sistema de trocas, cada livro custou. Então vamos lá trabalhar. R$240,30 ou 30 centavos. R$240,30 equivale a 6 bonecos. Então quanto que custa um boneco? Vamos para pensar assim. Ó, 240,30, certo? Dividido por 6. Se você concorda, se 240,30 são 6, quando a gente divide por 6, a gente descobre um boneco. Tem vários jeitos de resolver isso aqui, tá, pessoal? O que eu prefiro é o seguinte: tem quantos números de casas decimais? 2. Então, eu vou tirar a vírgula, adicionar 2 zeros aqui, porque eu vou multiplicar por 100 para chegar na mesma classe, ok? Ah, professor, se tivesse um daqui, aí eu tenho que multiplicar por 10, varia de como você vai estar fazendo, tá? Agora é só dividir. Ó, essa aqui, 2.403 dividido por 600, aí é só você pensar. Dando a moda 6, 6, 12, 18, 24. 4, né? Então, isso daqui, ó. 4 vezes 6, 24. Mais 2 zeros, 2.400. Então, eu vou fazer aqui a subtração.
Ah, professor, eu não faço mais isso. Eu preciso fazer assim? Não, você pode botar aqui o valor total. 3, certo? Desceu zero. Pessoal, aqui vem um problema. Muitos alunos erram, tá? Se você descer o número, você é obrigado a calcular. 30 dividido por 600. Aí o aluno pensa assim, ele ignora, porque às vezes ele não percebe que todo zero é múltiplo de todos os números. Então a tabuada do 600 começa 0, 600, 1.200, 1.800, 3.400, 3.000, 3.600 e assim sucessivamente, até a gente chegar lá. Então aqui vai dar o quê? Zero, que é o múltiplo mais próximo que a gente tem, certo? Coloquei a vírgula, por quê? Não tem mais para onde a gente pedir, adicionei o zero. 300 dividido por 600 também não dá, é zero, certo? Adiciona mais o zero para fazer a próxima, para fazer o centésimo, 3.000 dividido por 600, 5. Então, o valor de cada boneco, que eu vou anotar aqui em cima, um boneco é igual a R$ 40,05. Ok, pessoal? Até aí tudo bem, né? Agora a gente quer saber o quê? 3 kits de bloco voltar equivale a 7 bonecos. Então, eu vou fazer 40,05. Talvez deve fazer aqui, não sei. Vou tentar fazer aqui, organizar o máximo de espaço possível. 40,05, certo? Vezes 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 0, 0. Mais 3, 3. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Então a gente tem o quê? 7 bonecos igual a R$ 280,35. Eu sei que eu esqueci aqui, não tem problema não. É só porque não vai dar espaço. Tá? Então vamos lá. E o que ele fala? 3 kits de blocos de montar equivaleriam a 7 bonecos. Então, se 3 kits equivalem a 7 bonecos, quer dizer que um boneco, que o 3 kits custa R$ 280,35. A gente tem que descobrir quanto que vale o kit. Para descobrir quanto vale o kit, a gente vai fazer o quê? Dividir esse valor, 280,35, por 3, já que são 3 kits, né? Mesmo procedimento que eu vou fazer, ó. Vou tirar a vírgula, tem dois números depois da vírgula. Então, vai até o centésimo. Então, vou tirar por 100 aqui. Como outro número não tem. 3 vezes 100, 300. Tirei a vírgula, virou 300. Certo? Pegamos o número, a primeira operação, a gente pega sempre o número maior que 300. No caso, 2.803. Caso possível, tá, pessoal? E vamos fazer a operação. 3 vezes 9 dá 27. Adicionando 2 zeros, 2.700. Então, aqui é 9. Certo? 2.700. Ó, se vocês quiserem subtrair, professor, eu não faço isso. Preciso fazer? Não, eu sei que vocês sabem que é 103. Mas não tem problema nenhum. Desci o seu. 1.035. 3 vezes 4 dá 12, daria 1.200. Então tem que ser vezes 3, né? 900. 93. 900, vou tirar 900 aqui. Ok? 5, 3, 1. Não tem mais para que pedir, então adiciona a vírgula, coloca o zero. 1.350 a gente acabou de fazer, né? A gente vai saber o quê? 4, 1.200. Então vai ser 4 aqui, sobra menos 1.200, sobra 150. Certo? 150 adicionou o zero para fazer a próxima, o valor do centésimo, 1.500 dividido por 300, 5. Então, 93,45. Então, a gente sabe que cada kit vale 93,45. Pessoal, eu vou apagar aqui a conta, tá? Só para deixar aqui o resto zero. Mostrar para a gente que a gente acabou. Tá? Esse pedaço aqui só para ter espaço da folhinha, ok? Quando a gente está fazendo, a gente normalmente não coloca esses números, porque a gente ganha espaço. Mas só foi um passo a passo para mostrar para vocês, ok? Então, vou dar uma apagada agora. Eu sei que você deve estar falando, que trapaceiro, na minha prova eu não pude apagar. Eu não tinha borracha, eu sei, pessoal, mas aqui é só para facilitar um pouquinho, tá? A gente, às vezes, nessas provas, a gente tem que fazer milagre com pouco espaço que dá pra gente. Bora lá. Vou apagar aqui. Então, 93,45 da nossa resposta. Ok? Então, a gente sabe que esse valor dá basicamente isso. E ele fala o quê? 10 livros equivaleria a 4 kits blocos de longo tá? Então, a gente tem que saber quanto que custa 4 blocos, 4 kits. 93,45 vezes 4. Dá bom trabalhão, né, professor, essa questão da bem longe. 4 vezes 5, 20.
4 vezes 4, 16. Mais 2, 18. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. 36, mais 1, 37. Então dá 373,80. Os 4 kits. Agora, a gente tem o quê? Ele quer saber o quê? Cada livro. Se 373,80 centavos foram 373 reais e 80 centavos, 10 livros, então a gente tem que descobrir quanto que é cada livro. Quando a gente divide por 10, pessoal, esse é um truque, tá? Eu não vou fazer a divisão naquele lado, não. Mas quem quiser pode fazer exatamente aqui, não tem nenhum problema. Quando a gente divide por 10, pessoal, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Isso aqui vira o quê? 37. Ó, dando com a vírgula para a esquerda, no caso, ó, vírgula 38. E a gente acaba aqui com a letra B. Ok? Tudo bem? Tranquilo. Só deixando claro, aqui eu já tinha colocado a vírgula porque tem dois números na casa decimais, então a gente repete aqui a quantidade de números na casa decimais. Se tivesse três vírgulas, por exemplo, 4,1 aqui, exemplo, tá? A gente colocaria a vírgula aqui, porque são 1, 2, 3 números na casa decimais. Ok? Mas aqui é 4, então são só 2. Bora para a questão número 5. Questão número 5. A fim de arrecadar dinheiro para sua formatura, o NECA decidiu rifar uma cesta de chocolates e disponibilizou os 60 números da tabela abaixo, para vender entre seus amigos. Então, mas a tabela de 1 a 60. Quando o Dani foi escolher o seu número, resolveu que ele deveria satisfazer as seguintes condições. O número escolhido deveria ter dois algarismos, um deles sendo par e o outro único. Então, a gente já sabe aqui, ó, se a gente tem que escolher dois algarismos, um deles sendo par e o outro ímpar, já pode cancelar toda essa linha aqui, né, praticamente. Pode tirar aqui o 10 também já, porque a gente tirar. O número escolhido não deveria ser divisível por 6 nem por 7. Estou com preguiça de fazer, eu vou deixar por depois. Vou usar essa informação depois. Quando fosse dividir o número escolhido por 5, o resto deveria ser 2 ou 4. Então a gente tem uma coisa, ó, por exemplo, quando a gente divide por 5, quais são as regras de divisão por 5? Tem que terminar em 0 ou 5. Então ele tem que terminar, como o resto tem que ser 2 ou 4, tem que terminar com 2 ou 4, e quando você terminar, você dividir por 5, você vai ter o resto de 2 ou 4, ou com 7 ou 9. Então a gente já pode cancelar todas as linhas aqui, ó. Do 1, porque não vai terminar com o resto 1. Do 3, porque não vai terminar com o resto. Vai terminar com o resto 1. Desculpa, não vai terminar com o resto 2 e 4. Do 3. Pode tirar o 5, porque não vai dar resto, né? Olha que legal. Pode tirar o 6, que vai ter resto 1. O 8, que vai ter resto 3. E aqui, ó, porque não vai ter resto. Então, ó, a gente já fez, já eliminou várias coisas, tá? Olha como é que a gente já consegue eliminar várias aqui sem ter feito quase nada. Ok? Então, vamos lá. A gente sabe que o número tem que terminar com 2, 4, 7 ou 9. Ao trocar a ordem dos algarismos, o número escolhido deveria continuar sendo o número contido na tabela. Então, quando você troca a ordem, você troca a unidade codificada, ele tem que manter esse número na tabela. Por exemplo, 59. Não pode, né? Vai virar 95, então a gente já pode anular também. 57 vai virar 75, pode anular também. 54 vai virar 45, ok. A gente falta uma alternativa usar ainda, tá, pessoal? 52 pode virar 25, ok. 49 vai virar 94, fora. 74, fora. 44, ok. 42, ok. Vira 24, 39, 93, fora. 73, fora. 43, ok. 32, ok. 29, 92, fora. 27, 72, fora. 24, ok. 22, ok. 19, ok. Não, não tem nada. 91, desculpa. 71, 14, 12. Beleza? Agora vamos lá para as informações que a gente não usou ainda. Porque ele falou que, ao perceber que três números dessa tabela satisfaziam suas condições, Dani comprou os três. A soma desses números então a gente tem que achar três números, né? Tem três números aí para achar, e é nisso aí que a gente vai se determinar agora. Ele falou que esse número escolhido não deveria ser divisível por 6 nem por 7. 12 é divisível por 6, então tira os 12. 14 é divisível por 7, então tira o 14. 24, 24 é divisível também. Né? 24, 24 é divisível também. Ó, tira o 24, porque é 6, 12, 18, 24. 24 é divisível também. 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 24 é divisível também.
30, 36, 42, 48, 54, 60. Do quê? Cancelou 54 também. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e 56. Já cancelamos todos aqui. Sobrando 1, 2, 3, 4, 5 números. Então a gente tem que identificar dois números. Ele falou que o número escolhido deveria ser ter dois algarismos. Um dele par e o outro ímpar. 22 tem os dois pares. Cancela. 34, ok. 44 não faz sentido pra gente, né? Porque também os dois pares. 32, ok. 34, ok. 52, ok. Então a gente tem três números ali. Ó, 52, 34 e 32. Seguimos todas as informações. Agora basta somar. 2 mais 4, 6. Mais 2, 8. 5 mais 3, 8. Mais 3, 11. 7 e 18. Entendeu? Tá? Esse é um jeito de fazer essa questão. Uma questão que dá um pouquinho de trabalho, mas é bem tranquilo. Tudo bem? Bora lá. Ricardo, na questão número 6. Ricardo estava no parque de diversões. E os seus três brinquedos favoritos, brinquedos 1, 2 e 3, tinha filas de tamanhos diferentes. Em cada um desses brinquedos, o grupo de crianças da fila entrava, brincava e saía dando lugar para um novo grupo de crianças entrar. Ricardo contou quantas crianças havia na fila de cada brinquedo. Como ele sabia quantas crianças entravam em cada grupo e quanto tempo levava a brincadeira, montou a seguinte também. Brinquedo 1. Quantidade de crianças da fila, 250. Quantidade de crianças do grupo, 18. Então, todo o grupo que entrava 18 crianças. Tempo da brincadeira, 4 minutos. Então, a brincadeira durava 4 minutos ali. Quando acabasse o grupo, ia entrar o outro. 2. Quantidade de crianças da fila, 200. Quantidade de crianças do grupo, 26. Tempo da brincadeira, 8 minutos. 3. Quantidade de crianças da fila, 100. Quantidade de crianças do grupo, 12. Tempo da brincadeira, 8 minutos. Ok? Para decidir o brinquedo que iria, Ricardo considerou o tempo de espera em minutos para chegar à sua vez de brincar. Escolhendo o brinquedo, escolhendo o brinquedo que a gente tem que saber ali se é 1, 2 ou 3, é o que ele falou. Considerou o tempo de espera em minutos. Então, o que ele vai escolher? O que tiver menor tempo, né? Ele quer brincar o mais rápido possível, o que tiver menos tempo. O tempo de espera, Ricardo, será um número que a gente tem que saber. A cidade é a alternativa completa que completa corretamente as duas lacunas da afirmativa acima. Então a gente tem que saber qual brinquedo ele escolheu, porque ele queria o menor tempo possível, porque ele queria brincar o mais rápido possível. Né? Aqui a gente está considerando que o tempo de troca das crianças é totalmente desprezível, então a gente vai fazer os cálculos aí para ver. Certo? Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, 250, né? Quantidade de crianças da fila, por 18. Quantos grupos irão entrar até o nosso amigo Ricardo poder brincar? 250 dividido por 18, a gente vai fazer 250 dividido por 18, 1, né, pessoal? Isso aqui sobra 7, tá? Já vou fazer um pouquinho mais rápido agora para a gente ter para a gente poupar um pouco de tempo, tá? Porque a gente poupando tempo, a gente vai ganhar bastante dessa troca aí que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer agora? 70 dividido por 18. Isso aqui vai dar 3, né, pessoal? Que dá 54. Porque se a gente somar mais 18, vai dar 72. Então, 3 grupos na frente dele. 54, né? Sobra 16. Vírgula alguma coisa que não interessa pra gente, tá? Por exemplo, vai ter 13 grupos. A gente nem precisa continuar. Da fila, vai entrar na frente dele. E depois vamos ter o quê? Depois desses 13 grupos, o Ricardo vai entrar na brincadeira. Ele vai fazer parte do 14º grupo. Porque não conseguiu formar o 14º grupo. Então, o Ricardo vai fazer parte do 14º grupo. Ok? Dito isso, vamos lá. 13 vezes, que a gente tem 13 grupos ali, né? 13 vezes 4, que é o número do tempo de cada brincadeira. 13 vezes 4, vou fazer de cabeça, 52 minutos. Ok? Então aqui ele vai demorar 52 minutos. Ok? Vamos fazer aqui o outro. 200 dividido por 26. 200 dividido por 26. Quantos grupos a gente vai ter? Pessoal,
200 dividido por 26, acho que dá 7. 26 vezes 7, deixa eu ver, 182. 182 sobra 18, certo? Então a gente vai ter que 7 vírgula alguma coisa. Então o Ricardo vai entrar no oitavo grupo. Então o que a gente vai fazer? 7 vezes 8. Isso dá o quê? 56. Então demorou mais tempo, né? A gente já sabe que não é o grupo 2. Vamos fazer a mesma coisa agora com 100. 100 dividido por 12. Quando a gente divide 100 por 12, vai dar o quê? 8, né? 96. 12 vezes 8, 96. Isso, sobra 4. 8, sobra 4. Então o Ricardo vai entrar no nono grupo. Então ele vai ter que esperar o quê? 8 vezes 8. 64. Ok? E o que a gente precisa saber? A gente precisa saber as alternativas. Então, já sabemos que escolheu o brinquedo 1. E 52 minutos tem que saber se é múltiplo de 13 ou de 15. Como a gente multiplicou 13 vezes 4, só pode ser múltiplo de 13, né? Ele é múltiplo de 13 e de 4. Então, a gente sabe aqui que o valor dele é 13. Será um número. O tempo de espera será um número múltiplo de 13. Desculpa, deixa eu botar aqui múltiplo de 13. Que o número 13 está errado, né, pessoal? Ok? Letra C. Bem tranquilo essa questão. Você nem precisava fazer esses do minutos, como teve um grupinho a 8 minutos, a gente saberia que ia dar mais, mas foi só por questão de força do ar. Bora lá. Questão número 7. Na gravação de uma cena de filme, de faroeste, foi contratada uma quantidade mínima de figurantes. Todos deveriam usar uma calça, uma camisa, um par de botas e um chapéu. Esses vestuários chegavam a sets de filmagens embalados em caixa. Cada caixa de calça atendia 90 figurantes, de camisas a 120 figurantes, de botas a 25 figurantes e de chapéu a 180 figurantes. Considerando que não houvesse sobras de vestuário em nenhuma das caixas e todos os figurantes ficaram vestidos de acordo com o previsto, qual a quantidade total de caixas necessária para atendê-lo? Então a gente quer saber a quantidade total, né? E ele quer o quê? A quantidade mínima de figurantes ali que a gente tem que ter. A gente vai descobrir, basicamente, fazendo o MBC entre elas, tá? Então a gente vai fazer o MBC entre o 90, né? 120, 25, 180. Certo? Então a gente vai estar aqui, 90 dividido por 2, 45, 60, 25, 90. Por 2, é 10, 45. Aqui é 60, né? 30, 25, 45. Por 2, 45, 15, 25, 45. Por 3, vou continuar aqui do lado, tá, pessoal? Por 3, 15, 15. Esse galho está aparecendo 16, deixa eu pagar aqui. 15, 5, 25, 15. Por 3, 5, 5, 5, 5. Por 5 agora. 1, 1, 5, 1. Por 5, 1, 1, 1, 1. 5 vezes 5, 25. Vezes 3, 75. Vezes 3, 7. Vamos, 4, 8, 9, 9 vezes 8, 72, 25, dá 1.800. 1.800 que a gente tem aqui. Feito isso, agora a gente vai descobrir o quê? Dividido pelo número de que a gente tem. Então a gente vai fazer o quê? 1.800 dividido por 90, cortando 18, 20, né? Ó, posso apagar aqui, pessoal? Vou anotar o MVC porque não tem muito espaço. Eu vou anotar aqui o MVC, que deu 1.800. Por que deu 1.800? Só produto de todos eles. 25, 55, 225, 450, 900, 1.800. Multiplicando de 3 no frente é 25.
75, 325, 450, 900, 1.800. Então, a MC deu 1.800. Agora, a gente vai dividir pela quantidade de figurantes para saber quantas caixas a gente vai ter. 1.800 dividido por 90 dá 20, né? A gente tem 20 caixas ali. Então, 20 caixas ali. 120, 1.800 dividido por 120, né? 1.800 dividido por 120. A gente vai ter 15, né? Então, posso simplificar. 96, 45, 3, 15. Deixando a fração redutiva. Já fiz por 90, já fiz por 120, agora eu tenho que fazer por 25 e por 180. 1.800 dividido por 180 vai 10, né? Ok? E 1.800 dividido por 25. E a gente vai ter que fazer o nosso cálculo aí. 1.800 dividido por 25 dá 72. Agora basta a gente somar, tá? Então a gente vai ter aqui 10, 15, 20, 72. 7, 9, 10, 11. 117. Letra C. Ok? E acabamos a questão número 7. Era uma questão chata, que demora um pouquinho de tempo, principalmente porque o espaço não é muito bom. Eu sei que é um pouquinho mais fácil fazer na caneta, que a gente consegue fazer menor, mas aqui também a digitalizadora dificulta um pouquinho para fazer cada vez menor, ok? Bora para a questão número 8. Durante a Feira das Nações, realizada no Colégio Militar do Rio de Janeiro, em 2004, os professores de cada uma das 5 disciplinas envolvidas atribuíram uma nota de 0 a 10 para cada turma. A nota final da turma corresponde à média aritmética dessas 5 notas. Uma das turmas ficou com a nota final 8,3, mas esperava ter ficado com a nota final maior. Por isso, solicitou a revisão das notas dadas pelas professores de cada disciplina. Ficou constatado que, de fato, uma delas havia sido digitada incorretamente. Após a correção, a nota final da turma passou a ser 9,7. A partir dessas informações, conclui-se que a diferença entre as notas digitadas correta e incorretamente é. Então, por exemplo, ficou constatado que, de fato, uma delas havia sido digitada incorretamente. Primeira coisa que a gente pode fazer, 8,3 vezes 5, né? São 5 notas. Então, a gente tem o quê? 15, só deu 40, 41. 41,5. Então, a média dele seria 41,5. E a nota final da turma passou a ser 9,7. Então, 9,7 vezes 5, né? 35, 45, 48. 48,5. A diferença dessa nota seria o quê? 48,5 menos 41,5. Isso aqui daria 7. Só que vamos ver aqui essa questão aqui. A nota final de uma turma corresponde à média aritmética dessas 5 notas. Uma das turmas ficou com nota final 8,3, mas esperava ter ficado com uma nota final maior. Por isso, solicitou a revisão das notas dadas pelos professores de cada disciplina. Certo? O máximo que um aluno pode ter é 10 da nota dele. Então, a gente supondo que ele tinha tudo 10, ele teria 40 pontos ali. Né? Então, a gente teria essa possibilidade de 40 pontos ali para o aluno. Para ele ficar com 41,5, ele teria que tirar 1,5. Certo? Ok? O outro aluno teria que fazer o quê? Vamos supor que ele tirou 10 em todas as notas. Né? 40, ele tem que tirar 48,5. Ele tem que tirar 8,5. Então, ele tem que tirar 7 pontos a mais do que a outra. Então, ele poderia tirar 10 porque foi a média, né? Então, a letra D mesmo. Ok?
Mais uma vez, desculpa. Toda vez que eu tossi é por causa do resfriado, tá, pessoal? Um dos atributos do colégio militar é jamais faltar à verdade, ou seja, jamais mentir. Para isso, é necessário ter honra. O aluno Fábio, do Colégio Militar do Rio de Janeiro, resolveu fazer um teste com a aluna Jaqueline, sua amiga. Ele montou a tabela abaixo com as letras C, M, R, J. Já ia falar Colégio Militar do Rio de Janeiro. E associou as letras H, O, N, R, A, de honra, da seguinte forma: Colégio Militar está recebendo a ordem CMRJ, 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 e assim sucessivamente. Do mesmo jeito que está HONRA, de honra, assim sucessivamente. Fábio perguntou se sua amiga saberia qual a letra da palavra honra estaria relacionada à letra J, que apareceria pela 2024 vezes. Certo? Já que ele acertou. Primeira coisa, a J está aparecendo na vez de 2024. Ela está aparecendo sempre na posição 4. Então a gente vai fazer o quê? 2024 vezes 4. 16, 8, 9, 0, 8. Então ela teria que aparecer na posição 8.096. Olha que legal, pessoal. Se você reparar, a palavra honra tem 5 letras. E o que acontece? Presta bem atenção aqui. A gente pode dividir por 5. E olha que legal. Quando der resto 1, presta atenção. Sempre vai ser H. Resto 2, O. Resto 3, E. Resto 4, R. E sem resto, A. Por quê? 5 dividido por 5 dá resto 0. Então a gente vai dividir aqui e vai olhar só o resto. Ó, dividido por 5. Como a gente sabe que termina com 6, a gente nem precisa fazer a conta. 6 dividido por 5, que é o último número, por quê? Os múltiplos de 5 terminam com 0, 5. 6 dividido por 5, 1. Resto 1. Então a primeira letra, H. Acabou a questão. Tá? Esse é um dos jeitos de você fazer ganhando um pouquinho de tempo, até porque o tempo é precioso para vocês desse tipo de prova, né? São 20 questões, demora bastante tempo, então você poupar tempo ajuda muito vocês. Mas quem tem problema, tem problema nenhum. Tu vai fazer 8.096 dividido por 5. Dava até para fazer por 4 mesmo, você percebeu que seria mesmo padrão, não tem problema nenhum. Você ia perceber que ia dar 1.619 com o resto 1 ali para a gente resolver. Não precisa chegar no décimo, no parte decimal, porque a gente quer só a posição dele. Ok? Bora para a questão número 10. Questão número 10 do prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, 2024-2025. Nicole vai fazer uma festa de 15 anos e deseja enfeitar cada mesa do salão com um pequeno vaso de flores, contendo tulipas e rosas. Ele deseja fazer o maior número de vasos, todos idênticos, e com a mesma quantidade de tulipas e a mesma quantidade de rosas em cada um deles. Sabendo que a floricultura fará a entrega de 108 tulipas e 72 rosas para a confecção desses vasos, e que todas as flores serão usadas, é correto afirmar que então ele quer o quê? O maior número de vasos. Todos idênticos com a mesma quantidade de tulipas e a mesma quantidade de rosas em cada um deles. Então tem que ter a mesma quantidade e a gente quer o maior número deles. Então a gente está trabalhando com uma questão clara de MDC. Né? Então a gente vai fazer o quê? O MDC entre 108 e 72. Ó, por 2 vai tentar escrever o menorzinho possível, tá? 54, 108 dividido por 2, 72 dividido por 2, 36 por 2, 27, 18 por 2. Repete o 27, que não dá para fazer 9 por 3. 9, 3 por 3, 3, 1 por 3, 1. Ah, professor, eu só divido pelos números que são iguais. Não tem problema nenhum. Eu sei que vocês fazem isso no final, multiplica ali. Não tem problema nenhum. Mas olha só, quem são os números que dividem todos eles? Ó, o 2 e o 2, divide os 2, o 3 e o 3. Então a gente tem 9 vezes 4, que dá 2 vezes 2, 4. 3, 12 mais 3 vezes 3, 36. Mas se a gente fizer 9, 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 2, 4, 36. Então a gente tem 36 o quê? Vasos. Tem que tomar cuidado, porque senão você vai lá e marca a letra B. E a maior quantidade de vasos, não a maior quantidade de flores. Então a gente vai fazer o quê? Quantidade que a gente vai ter, 108 mais 72. Para fazer, ou você poderia fazer individualmente, mas como não tem problema nenhum. Isso aqui vai dar 10, 180. 180 dividido por 36. 36 vezes 10 é 360, dividido por 2 é 180. Então isso aqui dá 5. Então vai ter 5 flores em cada vaso e 36 vasos no total. Letra C. Só tomar um cuidado porque a letra B é bem clara, né? O aluno acha ali
O valor, ele está falando o maior número de vasos, não o maior número de flores. O maior número de vasos possível são 36. Você poderia fazer com 6, com 5 vasos? Poderia, só que não seria o maior número de vasos, seria o maior número de flores. Seria 36 flores ali direitinho pra gente. Ok? Bora lá. Dois corredores, A e B, percorreram um trajeto de 10 quilômetros. Questão 11, tá? Desculpa. Dois corredores A e B percorreram um trajeto de 10 quilômetros e combinaram alcançar juntos a linha de chegada. Ambos saíram juntos do ponto de largada. Em uma hora, o corredor A conseguiu correr 8 quilômetros e seguiu nesse ritmo até completar o trajeto. O corredor B, inicialmente, fez a primeira metade do trajeto em uma hora. Neste momento, ao perceber que estava muito atrás do corredor A, o corredor B aumentou seu ritmo de corrida para chegar juntos à linha de chegada. Se o corredor B tivesse mantido sempre o mesmo ritmo dessa segunda metade do trajeto, teria sido capaz de correr em uma hora a distância D. Questão muito interessante, tá? Uma questão muito legal. Para pensar, o primeiro corredor, o corredor A, em uma hora, ele fez o quê? 8 quilômetros. Falta o que para ele? 2 quilômetros, né? Então, 2 quilômetros ele vai fazer o quê? 2 quilômetros falta para ele. 2 quilômetros é um quarto de 8, certo? Então, a gente tem que fazer um quarto de hora. Então, uma hora vezes um quarto. Isso aqui dá o quê? Um quarto de hora. Beleza? Então, a gente sabe que ele faz um quarto de hora. Ah, professor, um quarto de hora? Sim. Mas quanto que é um quarto de hora? Um quarto de hora é um quarto de hora, mas a gente pode passar para minutos, né? Como uma hora tem 60 minutos, 60 dividido por 4 dá 15, né? 15 minutos. Então, em 15 minutos, o corredor A terminou a prova. Então, ele demorou a prova, o corredor A, 1 hora e 15, né, para fazer. Então, ó, A deu 1 hora e 15 minutos. Tá? E aqui a gente fala, olha só, o corredor B inicialmente fez a primeira metade do trajeto em uma hora. Então, ele fez o quê? 5 quilômetros em uma hora. Se ele fizer metade, o corredor B, uma hora, fez 5 km. Então, faltam 15 minutos para ele fazer o quê? Os outros 5 km. Né? Só que 15 minutos não é um quarto de hora. Como a gente faz a velocidade que a gente quer, né, a distância que ele precisa correr, ele tem que fazer 5 quilômetros em 15 minutos. Então, para ele fazer 5 quilômetros em 15 minutos, ele precisa estar o quê? A gente precisa achar a velocidade dele, né? Então, a gente vai fazer o quê com ele? Em um quarto de hora, ele vai ter que fazer 5 minutos, 5 quilômetros. Certo? Então, 5 quilômetros é um quarto de hora. Deixa eu fazer o quê? Dividido por um quarto. Sempre que a gente utilizar o E, pessoal, a gente pode substituir pela divisão. Mesma coisa como o D, que a gente utiliza na multiplicação. 5 é um quarto, isso aqui multiplica pelo inverso, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 4 sobre 1, igual a 20. Então, em uma hora, ele faria 20 quilômetros, e acabaria a letra D aqui, ok? Então, ele teve que manter uma velocidade de 20 quilômetros para conseguir terminar em 15 minutos. Você para pensar, 20, então tinha que fazer 5 quilômetros, né? 20 dividido por 4 dá 5. Ele conseguiria fazer 5 quilômetros exatamente desse trajeto, ok? É uma questão difícil, não acho fácil para os alunos do sexto ano, mas muito boa. 2. Em uma partida, 2, 12. Em uma partida de vôlei entre o Colégio Militar do Rio de Janeiro e o Colégio Militar de Juiz de Fora, foi distribuída uma camisa para cada um dos torcedores presentes, nas seguintes condições. Cada um dos 56 torcedores do Colégio Militar do Rio de Janeiro ganhava uma camisa com a letra CMRJ. Cada um dos 28 torcedores do Colégio Militar de Juiz de Fora ganhava uma camisa com a letra CMJF. Cada um dos 126 torcedores neutros, isto é, que não torcerem para o do Rio de Janeiro nem para o Juiz de Fora, ganhava uma camisa com a letra C ou M. Entre os torcedores do Colégio Militar do Rio de Janeiro, foi distribuída a mesma quantidade de camisas da letra C, M e RJ. O mesmo aconteceu entre os torcedores do Colégio Militar de Juiz de Fora e entre os torcedores neutros. Então, todo mundo recebeu a mesma quantidade. Tinha o mesmo número de camisas de cada letra ali, dependendo para onde você torcia, até para quem era neutro. No fim da partida, a bola do jogo foi sorteada entre os torcedores. Qual a probabilidade de ser sorteado, de um sorteado ter recebido a camisa com a letra C? Vamos parar para pensar? Se todo mundo teve a mesma quantidade de camisas de cada um, e eram 56 torcedores do RJ, e temos 4 letras, a gente vai dividir por 4. Certo?
5 quarto, 1. 16. 4. Então, a gente sabe que teve 14 alunos com a camisa C. Aqui. Ok? No 28, a mesma coisa. São 4 letras, a gente vai dividir por 4. Certo? Então, isso aqui dá o quê? 6 vezes 4, 24. Então, tem 6 alunos ali para a gente receber a camisa com a C. No 126, a gente divide por 2. Metade ganhou a camisa C e a outra metade ganhou E. Então, a gente vai fazer aqui. 12 por 2, 6. 0. 6 por 2, 3. 63. 14 mais 6, agora somaram tudo. 14 mais 6 vai ser 63. 20, 83. Então, 83 alunos receberam a camisa. Desculpa. 83 alunos receberam a camisa. A camisa com a letra C. Certo? Então, a gente vai ter que fazer aí. Primeiro, 56 dividido por 4, que dá 14. 24 dividido por 4, que dá 6. E 126 dividido por 2, que dá 63. Beleza? Então, a gente tem 63 camisas aí que a gente teve aí para somar, somando todos isso, 63 mais 6 mais 14, dá 83 camisas. Agora, a gente precisa saber o total, né, de alunos que tinha, porque para a gente achar a probabilidade, a gente faz o quê? O número de casos favoráveis dividido pelo total de casos. Então, a gente precisa falar todos os números, ou os alunos. 126 mais 56 mais 28. 6, 12, 20. 4, 6, 11. 210 alunos, né? Então, a gente vai fazer o quê? 83 dividido por 210. Tá? E a gente consegue fazer aí essa conta. 83 dividido por 210. A gente vai fazer aí 0, vírgula. Ah, professor, posso multiplicar por 100 antes? Claro que pode. Não tem problema nenhum. 830 dividido por 210 dá 3. Dá? E até viajei, por que 24? Eu estava vendo, tá dando quebrado, era 28, né, pessoal? Era 28, então o resto é 7. Desculpa, tá? Nem reparei. É 7. A gente tem que fazer aqui 14 mais 6 mais 7. Isso dá 84. Desculpa, só reparei agora. Então vai fazer o quê? 210, 84 dividido por 210. Zero, né? Vírgula, adiciona 840. Isso aqui dá 4. Certo? 0,4, acabou a questão. 0,4, se você multiplicar por 100, se você não tiver dificuldade com o número decimal, você multiplica por 100, que vai dar o quê? 40%. E a letra D. Desculpa só porque eu troquei. Eu não vi que era 28, eu botei 24, né? Não sei por quê. Pode ser, sei lá. Não sei por quê, botei 24. Eu olhei e falei, não dá nada certo, vai dar 0, provavelmente 39. Mas tá tranquilo. Só não vi o valor real certo. 13. Mas tudo bem? 40% ali, passando. Se quem já sabe do número decimal, para você dar 0,4 vai para 40%. Mas se tiver dúvida, multiplica com 100, você chega a 40%. Ok? 13. Os alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, Álvaro Bernardo, Caio, Diego e Eduardo, atletas do time de basquete, estavam treinando corrida, a fim de ganhar resistência. O treinamento se dava da seguinte maneira: o aluno corria 25 metros, batia numa parede e retornava ao ponto inicial. Somente nesse momento, o próximo aluno, partindo do mesmo ponto, iniciava imediatamente sua corrida, fazendo o mesmo percurso. Certo? O primeiro a correr foi o aluno Álvaro, seguido por Bernardo, depois por Caio, por Diego e, por último, Eduardo, reiniciando novamente com Álvaro e assim sucessivamente. Na tabela aqui, encontra-se o tempo em segundos que cada um dos alunos levou para completar seu percurso. Se o Álvaro iniciou o treinamento exatamente às 9 horas, quem estava correndo quando o relógio marcava exatamente 9 horas e 27 minutos e 20 segundos é. Então, para pensar.
Atleta bastante está treinando corrida. O treinamento se dava da seguinte maneira: eu corria 25 metros, batia na parede e retornava ao ponto inicial. Somente nesse momento, o próximo aluno partiu do mesmo ponto inicial, imediatamente a sua corrida, fazendo o mesmo percurso. Tá? Então é bem tranquilo aí pra gente, né? Ó, 16 segundos, mais 18 segundos, mais 20 segundos, mais 22 segundos, mais 24 segundos. Tá? É bem fácil aqui, né? 16 mais 24, quem já sabe soma de PA, alguma coisa assim, já dá para vocês até agilizarem para você. Ó, 24 mais 16, 40. Certo? 18 mais 22, 40. Então 40 mais 40, 80. Mais 20, 100. Isso aqui dá 100. Certo? E agora a gente tem o quê? 27 minutos e 20 segundos. Como a gente tem 100 segundos, que para todos eles fazerem essa prova demorou 100 segundos, todos eles completarem, a gente tem que saber passar por 30 segundos, eu acho que fica mais fácil, né? Do que trabalhar com minutos, que daria um trabalho maior. Então a gente tem 27 minutos e 20 segundos. O que eu vou fazer? 27 vezes 60 mais 20. Por quê? 27 vezes 60, professor? Eu quero passar os 27 minutos para segundos. Então 27 vezes 60 dá 27 vezes 662, 1620. 1620 mais 20, 1640 segundos. Eu tenho 1640 segundos. Ok? 1640 segundos. O que a gente vai fazer? 1640 dividido por 100, que é o tempo que todos eles completam a prova. Todo mundo concorda? Quando você divide isso aqui por 100, a gente anda com a vírgula duas vezes para a direita. Então vai ficar 16, né? E vai sobrar 40 segundos. Certo? Então vai sobrar 40 segundos. Essa é a parte mágica. Quando sobra 16. Vou fazer aqui para ficar mais claro para vocês. A gente quer o resto, tá? 1640 dividido por 100. Ó, 164. 1 sobra 64. 0, 640. Então a gente vai ter aqui 6, sobra 40. Então o nosso resto é 40. Com o resto a gente consegue descobrir. Ó, Álvaro e Bernardo. Começou, né, uma nova corrida. Álvaro correu 16 segundos, Bernardo correu 18 segundos. Isso dá 34 segundos. Então, nesses 40 segundos, quem estava correndo era o Caio. E a gente resolve a questão. Ok? Fiquei chega a 34 segundos e o Caio estava no percurso dele aqui, no início do percurso dele. Tinha corrido 6 segundos já, o Caio. Quase um quarto da sua corrida. Ok? Bora para a questão 14. Existem 11 planificações diferentes do cubo. A figura abaixo mostra uma planificação de um cubo em cujos faces laterais foram escritas as letras C, M, R, J. Tá? Uma outra planificação possível para esse mesmo cubo é. Então, o que a gente tem que pensar? Como essa letra vai ser escrita? Né? Como essas letras vão ficar, com a ordem delas? Vamos pensar no cubo montado. Né? Esse é um tipo de questão que dá um pouquinho de trabalho por causa disso. Pensa no cubo montado. Nós sabemos que o R e o C serão opostos. Um pode estar na base e o C estaria no topo. Né? A gente consegue imaginar ali como é que ficaria a situação. E as faces laterais, o R e o M e o J estariam opostas também. Eles nunca iam se cruzar. Dito isso, a gente precisa imaginar esse cubo desse jeito. Se você imaginar o R como a base e o C como o topo, em qualquer condição a gente tem que ter esse mesmo caso, na mesma ordem, na mesma direção a letra, certo? Lembrando, vocês, não é uma questão fácil, é uma questão que dá um trabalhinho considerável para vocês fazerem isso aí. Tá? Então a gente tem alguns casos aqui. Por exemplo, quando a gente for observar as letras C, M, R, J, a gente tem que pensar numa face que os cubos ficam exatamente opostos, elas não podem se cruzar. O M, o J e o R e o C são um bom referencial para a gente. Vamos parar para pensar aqui na C, M, R, J. Quando você dobrar esse cubo, seria muito mais fácil fazendo com um cubo na mão planificado para mostrar para vocês. Mas vamos pensar aqui. Você vai ver com o M, o J não se toca. E eles ficam exatamente iguais. Tá? Eles pensam eles ficam uma lateral. Quando a gente dobrar aquilo ali, o que a gente vai ter? O C com a parte de cima, o R com a parte de baixo, o J e o M opostos. Exatamente no mesmo sentido de direção. Da letra A, da nossa planificação. Por enquanto eu ficaria com a letra A. Tá? B. O R e o C ficariam em sentidos opostos quando você olhar ele. Certo? Exatamente como o M e o J. Se vocês observarem, eles não estão no mesmo sentido de direção. Tá?
Isso é muito truque. Um dos truques aqui é você olhar como se você estivesse girando a figura, tá? É muito importante você olhar isso. Lembrando que ela vai ser planificada, ela vai ficar em pezinho. Pensa na A ali, a diferença da A. Quando você planificar essa parte ali do M, tu vai ver que ele vai ficar em pé na parte lateral do cubo, quando o R ficar na parte dele de baixo. Ok? Tudo bem? Ou C do lado oposto dele, quando o R ficar do lado dele. Ok? Vamos lá. O B. Não tem como. O M. C, M, R, J, o M e o R estão se tocando, o M não pode tocar no J, não vai se tocar mesmo, vão ficar opostos, e não pode ser pelo sentido do quê? Deixa eu ver, do R e J, né? Eles vão ficar opostos, não faz sentido, a direção deles não vai ficar exatamente igual, nem o M e o J também, ok? Eles vão ficar lateralizados. O D também não é possível, porque a gente não consegue fazer ele ler. As letras não vão ficar iguais, elas vão ficar em sentidos opostos, tanto o R como o J, e o E também. Eles vão ficar em sentidos opostos. Então a única opção que a gente tem é a letra A. Ok? Uma questão mais de raciocínio lógico, não é muito fácil, mas também não é difícil esse tipo de questão. É só você imaginar uma planificação de cubo. Fazendo com o cubo da mão é muito melhor, tá? Mas nessa parte visual é para vocês terem uma ideia de como é que as letras vão se posicionar. Ó, Júlia está juntando sua mesada para comprar um videogame. Para ajudar na compra, sua avó deu a ela R$ 300 de presente no dia das crianças, o que corresponde a 3 meios de sua mesada. Então a gente já tem uma informação. Pelos cálculos de juros, 9 meses da mesada corresponde a 75% do valor total do videogame. Sendo assim, a ajuda da avó correspondeu a qual porcentagem do valor total do videogame? Tá? Então a gente está fazendo o quê? Basicamente a gente quer descobrir o valor. Só que ela falou que R$ 300 é 3 meios da sua mesada. Se R$ 300 é 3 meios da sua mesada, pessoal, a gente sabe o quê? 300 é 3 meios. Se é 3 meios, a gente substitui pela divisão. Então a gente vai ter aqui 3 meios. Divisão, a gente faz o quê? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é como se fosse 300 sobre 1, tá? Se vocês quiserem colocar. 300 dividido por 3, 100. Vezes 2, 200. Ah, professor, eu não faço assim. Eu prefiro fazer como? Se 3 meios é 300, 300 dividido por 3, que vai descobrir um meio, vai dar 100. Vezes 2, 200. Vai dar o mesmo valor, tá? Então a mesada da Júlia é R$ 200, certo? Pelos cálculos da Júlia, 9 meses da mesada corresponde ao quê? 75%. 200 vezes 9. Isso dá o quê? R$ 1.800. E R$ 1.800 é 75%. 75% é a mesma coisa que o quê? 1.800 dividido por 75 sobre 100. Já simplificando para ficar mais fácil para a gente, 1.800 dividido por 3 quartos. Olha como é que ficou melhor. Multiplicando pelo inverso da segunda, 1.800 vezes 3, vezes 4, desculpa, sobre 3. 1.800 vezes 4 sobre 3. 3 com 1.800, aqui vira 600. 600 vezes 4, 2.400. Então o videogame custa R$ 2.400. Tá? O videogame custou R$ 2.400, eu quero saber qual é a porcentagem que a avó dela deu para ela. Eu vou fazer 2.400 de 300 dividido por 2.400. Cortei o zero, simplificando a fração. 3 fica 1 oitavo. Né, pessoal? 1 oitavo. 1 dividido por 8 dá o quê? 0. Só 10, 10, 1, sobra 2, 0. 20 dividido por 8, 2, sobra 4, 0. 40, 5. 0,125. Certo? Isso que dá 12,5%. Se você multiplicar por 100, 0,125 vezes 100, isso dá 12,5%. Letra B. Na malha quadriculada básica, onde por cada quadradinho mede centímetro quadrado, foram construídos 3 triângulos, nomeados triângulo DEF, DGF e HIC.
identificados pelo número 1, 2 e 3, respectivamente. Comparando as áreas desse triângulo com a área de um quadrado do lado 32 milímetros, é correto afirmar que, primeira coisa é a seguinte, eles estão em centímetros quadrados. Você pode passar direto para centímetros quadrados ou deixar um milímetro e depois você passar para centímetros quadrados. Escolhe de vocês. Primeiro, vamos fazer aqui a, a área do quadrado. A área do quadrado é o quê? Lado ao quadrado, certo? Se você parar para pensar, um quadrado é um retângulo, certo? Então ele pode ter sido 32, só que todos os lados dele são iguais. Vezes 32, se você fizesse base vezes altura, também tem que estar do mesmo lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado, tá? Então vamos fazer lá. 32 vezes 32. É, 34, 340, 680, 1020, 1024, né? 1024. 1024, que dá? 1024. 1024 o quê? 32 vezes 32, igual a 1024 milímetros quadrados. Só que daí que a gente quer, a gente vai passar para centímetros. Passando para centímetros, a gente divide por 100. Toma cuidado, porque senão a pessoa vai fazer besteira aqui. Isso aqui vira centímetros quadrados. Então, a área do quadrado é 10,24 centímetros quadrados. Agora a gente vai descobrir a área do triângulo. Como é que a gente descobre a área do triângulo? Triângulo 1. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então a gente vai anotar aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo, a base é o quê? 1, 2, 3, 4. A altura é 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser o quê? Triângulo 1, 4 vezes 5 dividido por 2. Isso aqui dá 10. Então a área do triângulo 1, T1, que eu vou botar aqui do lado, T1 igual a 10. Triângulo 2, a mesma coisa. Aqui a gente tem que tomar cuidado com a altura. A altura tem que ter o quê, pessoal? Um ângulo de 90 graus. Então a gente pode fazer aqui a altura. Aqui a gente descobre a altura desse triângulo, ok? Forma um ângulo de 90 graus e aí sim a gente consegue fazer. A base desse triângulo é 1, 2, 3, 4. A altura é 5 que a gente acabou de calcular. Então o triângulo 2 tem a mesma área, né? Dá 10 também. E a gente vai agora para o triângulo 3. O triângulo 3 é um casinho um pouquinho mais trabalhoso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou construir um ponto aqui. Esse ponto aqui eu vou chamar ele de X. Pensa no retângulo GBCX. Ó, esse retângulo aqui. Ok? A gente agora vai tirar. A gente vai achar a área desse triângulo, a gente vai tirar a área desses triângulos brancos aqui que ficou nele, tá vendo? O triângulo GHI, IBC e HXC. E o que sobrar vai ser a área do nosso triângulo 3. Então, primeiro vamos fazer a área do retângulo, certo? Eu vou apagar aqui para não ficar com muita informação. Vamos descobrir quanto que dá essa área desse retângulo. A altura a gente já sabe que é 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 de base. A área do triângulo, do retângulo é o quê? Base vezes altura. 6 vezes 5. A área igual a 30 centímetros quadrado. Agora a gente tem que tirar a área desses triângulos aqui, ó. O G e H, ó, 2 de base, 3 de altura. Então GIH, GHI, vai ser o quê? GHI vai ser o quê? 2 vezes 3 dividido por 2. 2 vezes 3 dividido por 2. Isso dá 3. GHI, 3. Então a gente tem 3 aqui, ó. Essa aqui vai ser 3. Vou fazer aqui já do. Vou botar tudo aqui já, tá, pessoal? Para facilitar um pouco a minha vida. Ó, vamos fazer a área do IBC. A área do BC a gente sabe que a altura é 5, que a gente já calculou várias vezes. E aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2, 10. Então esse lado aqui vale 10. E esse aqui a gente sabe aqui, ó. A gente já calculou que é 6 e a altura é 2. 6 vezes 2, 12. Dividido por 2, 6. Então a gente tem 10 mais 6, 16 mais 19. 19 menos 30, a área daquele triângulo H, triângulo 3, é 11.
Dito isso, agora a gente pode responder as questões. Já sabe a área de todo mundo. Que a gente fez o quê? 30 menos 19, tá? Deixa eu anotar aqui. 30 menos 19, por que menos 19? A gente foi tirar a área do triângulo branco. Lembra que a gente formou um retângulo aqui, tá? Não esqueça disso. A gente fez um retângulo aqui, o GXCB, da 11. Tá? A área do triângulo 1 é maior que a área do quadrado? Não, é falso. 10. A área do quadrado é 10 igual a 24. A área do quadrado é igual à área do triângulo 2? Falso também. A gente tem falso, falso. A área do triângulo 3 é menor que a área do quadrado? Falso. Ela é maior. Né? É 11, que é 10 igual a 24. O dobro da área do quadrado é maior que a soma das áreas do triângulo 2 e 3? Não é, né? 10,24. Então, o dobro é 20,48. 20,48 soma das de 2 e 3 dá 21. Então pode ser falso também. O triplo da área do quadrado é menor do que a soma dos três triângulos? O triplo vai dar o quê? 10, 30, 30, 48, 72. 30,72. A soma dos 3 dá 31. Então essa daqui é menor mesmo. Então é verdadeira. Para ela. Cecília aproveitou um período de manhã de sábado para estudar língua portuguesa, redação e matemática, realizando alguns intervalos para beber água e fazer um lanche rápido. Utilizou um sexto do período para resolver exercícios de língua portuguesa. E depois, 3/10 do restante do período. Ó, isso aqui é importante, ó, do restante do período, para fazer uma redação. Em seguida, gastou um meio do período para a resolução de questões de matemática. Os intervalos realizados, por Cecília, conseguiram 28 minutos do período. Quantos minutos ela gastou para fazer a redação, sabendo que não foi feito nenhum intervalo durante essa atividade? Tá? Então vamos lá. Ela gastou um sexto e gastou 3/10 do restante. Qual é o restante? Se ela gastou primeiro um sexto, o restante é 5 sextos. 3/10 de 5 sextos. Concorda? Eu vou simplificar. Aqui virar 1, fazer aqui, ó, 2, simplificação. 1, 2. Por quê? 3 é dividido por 6, dividido em cima e baixo. Isso aqui dá 1 quarto. Mais 1 quarto. Ah, professor, eu não fiz assim. Como é que você fez? Só multiplicou normal? Não tem problema. Vai ficar 15 sobre 60. Simplificando, deixando a fração irredutível, simplificando por 15, fica 1 quarto. Mesma coisa, tá? Mais um meio, que ele gastou do período para fazer matemática. Ok? O jeito que você faz não faz muita diferença para gente. Trabalhando operações com frações, o que a gente faz, pessoal? Temos que igualar os denominadores. Então, vou igualar os denominadores aqui. O que eu vou fazer? O MMC entre 6, 4 e 2 é 12. Então, a gente vai fazer aqui 12. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, a gente fez aqui 9, 11 dozeavos. Então, ela gastou 11 dozeavos estudando. E os intervalos, o intervalo que ela falou aqui, ó. Período para a resolução de questões que aproveitou o período da manhã, português e sessão, realizando alguns intervalos para beber água e fazer uma lanche rápido. Então, o intervalo é o que restou. 1 inteiro menos 11 dozeavos. Isso dá 12 dozeavos menos 11 dozeavos. Que dá 1 dozeavos. Só que 1 dozeavos é a mesma coisa que o quê? 28 minutos. Então, 1 dozeavos, 28 minutos, é 1 dozeavos. Ah, professor, só isso? Então você já sabe, né? Viu? Fazendo todas as outras questões. Repete a primeira, substitui pela divisão, ó, 28 dividido por 1 dozeavos. 28 vezes 12 sobre 1. Certo? 280 mais 56, 336. Certo? Lembraram, como é que eu fiz? Multipliquei por 10, depois multipliquei por 2 e somei. 336 minutos. Beleza? Descobriu os 336 minutos. Só que ele quer o quê? Ele quer, sabendo, porque tu olhou para outras alternativas, não tem. Eu não lembro mais o que eu tinha lido. Sabendo que não foi feito nenhum intervalo durante esse período, quantos minutos ela gastou para fazer a redação? A redação foi o quê? Um quarto, lembra? Porque foi 3/10 do restante do período. E o restante do período, lembra que era 5 sextos? Era 5 sextos. Então, 3/10 de 5 sextos. Então, a gente descobriu que era um quarto. Então, 336 vezes o quarto.
É um quarto de isso. 336 dividido por 4, porque 336 vezes 1 dividido por 4, dá exatamente 84 minutos. E a gente acaba aí com a letra B. Tá? Bem fácil essa questão, então 1 hora e 24 minutos ela gastou para fazer redação. Mas a gente estava trabalhando com minutos, tá, pessoal? Eu vou apagar, se alguém quiser copiar, pausa o vídeo, tá? Porque tem espaço para a próxima questão. Bora lá, rapidinho. Desculpa mais uma vez, é porque o resfriado não está dando para controlar. E ele tem uma piscina plástica, no formato de um paralelepípedo com todas as faces retangulares, cujo fundo tem medidas de 1,8 metros quadrados, 1,2 de largura e deseja encher até que o nível de água atinja 60 centímetros. Já temos um problema, estão vendo que está com unidade de medida diferente. Despejando na piscina 36 baldes grandes de água, completamente cheios, e percebeu que o nível da água atingiu 20 centímetros. Nesse momento, o balde quebrou. E para finalizar o enchimento da piscina, foi necessário usar um outro balde com a capacidade de 25% menor que o anterior usado. Qual é a quantidade de baldes menores, completamente cheios de água, que Ivy ainda precisa despejar na piscina para atingir o nível desejado? Primeira coisa, vamos fazer o volume dela. Tá? Então, o volume seria o quê? É um paralelepípedo, a gente vai multiplicar as três dimensões. 1,8 vezes 1,2. Os 60 centímetros é a mesma coisa que 0,6 centímetros. Pessoal, eu vou trapacear um pouquinho aqui para agilizar a prova, tá? Para não ficar muito longo. Então, eu vou aqui usar a calculadora. 1,8 vezes 1,2 vezes 0,6 dá 1,296 metros cúbicos. Tá? Deixando bem claro. Passando para litros, tu sabe que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, isso aqui são 1.296 litros. Ok? Agora, olha que legal. Ele sabe que com 36 baldes de águas, encheu o quê? 20 centímetros. Só que 20 centímetros é o quê? 1/3 da altura. Então, quer dizer que se a gente dividir por 3, a gente vai saber por quanto que ela achou. 1.296 dividido por 3 dá 432. Então, ela encheu, o volume foi de 432 que ela conseguiu encher com 36 baldes. Então, 432 ela encheu com 36 baldes. Então, 432 dividido por 36, a gente vai descobrir o quê? A quantidade que cada balde completamente cheio tinha. 432 dividido por 36, poupando muito tempo, dá 12. Tá? Então, cada balde dela tinha 12 litros de capacidade. Só que ele falou o quê? Foi necessário usar um outro balde com a capacidade de 25% menor que o anterior utilizado. Então, ele é 25% menor. Então, 25% menor, a gente pode tirar 25% dele. Então, 12 vezes 25%. 25 sobre 100. Que é 25% de 12. Se é D, é multiplicação. É a mesma coisa que 12 vezes 1 quarto. 12 vezes 1 quarto, 12 dividido por 4, 3. Certo? Então, a gente tem que tirar 3 litros de capacidade. Então, o novo balde vai passar a ser 9 litros. Como a gente tem o restante, ele já encheu 432. Então, a gente tem que fazer o quê? 1.296 menos 432. E se eu olhar quanto? 1.296 menos 432 vai dar 864 litros. Você vai gastar 864 litros com um balde de 9 litros. Quantos baldes você vai precisar usar? Que é o que ele precisa. Que Eve precisará despejar na piscina para atingir o nível desejado. Qual a quantidade de baldes? Então, já que falta 864 litros, 864 dividido por 9. Certo? 86. 9, 81. Certo? Sobra 5, 54, 96. Letra E, finalizando as 8. Desculpa. Tá? Mais uma vez, desculpa. Porque está incontrolável. Ok? Em um passeio de família, desculpa, Jorge levou embalagens com bebidas em uma caixa de isopor, de formato cúbico, cujas arestas internas mediam 28 centímetros. Para manter as bebidas geladas, Jorge colocou cubinhos de gelo dentro do isopor, sendo o volume de gelo colocado igual a 2/5 do volume total das bebidas.
desconsidere o volume das embalagens. Ao final do passeio, toda a bebida havia sido consumida e suas embalagens haviam sido jogadas na lixeira. Nenhum cubinho de gelo foi retirado do isopor durante o passeio. Sendo assim, a água formada pelo derretimento de todos os cubinhos de gelo atingiu uma altura de 3 centímetros. Sabendo que cada embalagem possuía 420 milímetros de bebida, a quantidade de embalagens colocadas no isopor para esse passeio em família é um número múltiplo de... Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, ó, era um isopor em formato cúbico, né? Se ele é um formato cúbico, a gente sabe que o volume de um cubo é a aresta ao cubo, certo? Então, o volume dele é o quê? 28 ao cubo. 28 ao cubo dá 21.952 centímetros cúbicos. 21.952 centímetros cúbicos. Lembrando que a gente sabe que centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Então é 21.952 ml. Tá? E o que a gente sabe agora? A gente já tem uma primeira conclusão, a gente sabe que quando a gente coloca... Quando derreteu o gelo, a gente sabe que a altura atingiu foi de quê? De 3 centímetros. Então, o que a gente tem? Não era um cubo? Imagina aqui um cubo. Vou desenhar o cubo aqui embaixo para ficar talvez um pouco mais fácil para vocês. O cubo tem todas as arestas deles iguais, certo? E a gente tem aqui um cubo, representação de um cubo planificado aqui para gente. Planificado, ó, para gente. A água chegou a 3 centímetros. Então, olha só, a gente vai fazer o quê? Vai virar um paralelepípedo reto retão, que vai ser a água, certo? Com a base. Então, a gente sabe que vai fazer o quê? O volume dessa nova figura vai ser 8, é 8 não, 28, é 28, né, Alex? 28 vezes 28 vezes 3, certo? Trapaceando um pouquinho aqui, que eu estou fazendo a calculadora para ganhar o tempo, porque o vídeo vai ficar muito longo, isso vai dar 2.352 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa aqui, 2.352 ml, tá? Então, isso aqui dá 2.352 ml. E ele falou o quê? Que 2.352 é 2 quilos, porque o volume do volume do cubo, agora o volume da água, então a gente sabe que ele é 2 quilos. Então, 2.352, mais uma vez, a gente usando esse E, dividido por 2 quilos. Então, a gente sabe que 2.352 vezes 5 sobre 2. Já inverti já, tá, pessoal? 2.352 vezes 5 dá 11.760. Dividido por 2, 5.880 ml. Então, o que a gente descobriu que 5.800 ml? É a quantidade da bebida da bebida, certo? Porque era 2 quintos do valor, então ela tem que 5.880, 2 quintos é 2.352. Então é a quantidade da bebida, o volume da bebida. Só que como cada bebida tinha 420 ml, a gente está desconsiderando o volume das embalagens, a gente divide por 420. Né? 5.880 dividido por 420. A gente pode simplificar, cortando zeros. 58 dividido por 42 dá 1, sobra 16. 161. 168. Deixa eu ver. 42, 1. 168 dividido por 42 dá 84, 4. 68, 168, 14. E a pergunta o quê? Sabendo que cada embalagem tem 420 ml, a quantidade de embalagens colocadas no corpo para esse passeio em família é um número múltiplo de 14 é múltiplo de quê? Decompõe o 14, 14 por 2, não tem 2 ali na resposta, 7 por 7, 1. Então é múltiplo de 7. E a letra C é a nossa resposta. Ok? Bora lá para questão 20. Pessoal, vou ter que apagar aqui rapidinho, tá? Mas 5.880 dividido por 420 dá 14. Só vocês fazerem aí separadamente. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Tá? 20. Ana, Bia e Cida distribuíram um saco de judo em 3 potes iguais, preenchendo, inicialmente, 2 terços do pote de Ana, 3 quartos do pote de Bia e 1 sexto do pote de Cida.
Como cada uma delas queria encher completamente 2 potes iguais aos 3 iniciais, elas abriram mais sacos de jujubas, idênticos ao primeiro, um de cada vez, e distribuíram as jujubas até completar inteiramente 6 potes, estando um pouco de jujubas apenas no último saco. As jujubas restantes seriam suficientes para ocupar uma fração de um outro pote, idêntico aos demais. Então, essa questão aqui para mim foi um pouquinho de problema, porque eu não gostei do enunciado. Não sei como é que vai ser, mas é uma questão que o enunciado não está muito bom, porque tem 3 potes iniciais, depois elas querem encher, cada uma delas quer encher completamente 2 potes. Não está perfeito. Ana, Bia e Cida distribuíram o saco de juba em 3 potes iguais, preenchendo inicialmente 2/3 do pote de Ana, 3/4 do pote de Bia e 1/6 do pote de Cida. Como cada uma delas queria encher completamente 2 potes iguais ao 3, então cada uma delas queria encher 2 potes iguais aos 3 iniciais. Então elas vão encher o quê? Cada uma delas 2 potes abaixo. Então elas vão encher esses novos potes. Elas abriram mais sacos de jujubas, idênticos ao primeiro, um de cada vez, e distribuíram as jujubas até completar inteiramente 6 potes, estirando um pouco de jujubas apenas no último saco. As jujubas restantes seriam suficientes para ocupar uma fração de um outro pote, idêntico aos demais? Sim, de um outro pote, idêntico aos demais. A pergunta não ficou muito boa, mas tudo bem. Vamos lá, rapidinho. Primeira coisa que é importante, tá? Vou ler pela última vez. Ó, Ana, Bia e Cida distribuíram um saco de chuvas em 3 potes iguais, preenchendo inicialmente 2/3 do pote de Ana, então 2/3 do pote de Ana, mais 3/4 do pote de Bia, mais 1/6 do pote de Cida. Já que são iguais, a gente nem precisa botar X nem nada, até porque vocês não conhecem, não deveriam conhecer isso aí. Como cada um delas queria encher completamente 2 potes iguais aos 3 iniciais, elas abriram mais sacos de jujubas, idênticos ao primeiro, um de cada vez, e distribuíram as jujubas até completar inteiramente 6 potes, restando um pouco de jujubas apenas no último saco. Então vamos ver quanto o saco de jujuba tem, né? 2 mais 3, 4 mais 6. O MMC entre 3, 4 e 6 é 12. Então vai ficar 12. Opa. 12 mais 12 mais 12 no denominador. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Somando, o denominador está igual, agora a gente pode somar os numeradores. E repete, o denominador, soma. 9 mais 8, 17. Mais 2, 19. 19 dozeavos. Então, cada saco de jujuba tem 19 dozeavos da jujuba. Tá? Ok? Então, ela tem um inteiro e 7 meios. Mas eu vou trabalhar com 19 dozeavos porque eu acho mais fácil. Tá? Melhor que trabalhar com número misto. Então, a gente tem o quê? Só que ela queria encher o quê? 6, né? Concorda que ela queria encher 6 potes? Porque são 2 potes para cada menina. São 3 meninas, 6 potes. 6 potes é a mesma coisa que o quê? 6 inteiros. Passando por uma fração equivalente, isso aqui é o quê? 6 vezes 12, 72. 6 vezes 5, 6 vezes 10, 60. 6 vezes 2, 12, 72. Exatamente isso. Isso aqui é a mesma coisa que 72 sextos, né? Olha que legal. Então a gente tem que saber quantos saquinhos de jubas ela vai ter, né? Então a gente precisa só trabalhar com isso aí. Então a gente tem um caso bem claro do que a gente pode fazer aqui. Certo? Eu vou pegar só o numerador aqui que interessa para a gente, 72 e 19. Certo? 72 dividido por 19 vai dar para fazer quantos sacos? Tá. O que a gente vai fazer? Não, deixa eu pensar de um jeito melhor. Não, pode ser assim. 72 dividido por 19 dá 3. Né? 20, 40, 60, 57. Sobram 15. Né? Então a gente vai ter que usar 3 sacos ali. Certo? Mais um saco que a gente vai ter. Então vamos dar um exemplo aqui. 19 dozeavos, mais 19 dozeavos, mais 19 dozeavos. Isso aqui vai dar o quê? 38, 57. 57 dozeavos. Mas a gente precisa de mais um
deles, né? Então, mais 19 dozeavos. Mais 19 dozeavos, 57 mais 38, 76, né? Então, a gente vai ter o quê? 76 dozeavos. Somei mais 19 deu 76 dozeavos. A gente precisava de 72 dozeavos, né? Então, sobraram o quê? 76 dozeavos menos 6 inteiros. Ou, ó, 6 inteiros. Ou 76 dozeavos menos 72 sobre 12. Isso aqui vai dar o quê? 4 sobre 12. 4 sobre 12, deixando a fração irredutível. Dividindo em cima e embaixo por 3. Isso aqui dá 1/3. Acho que esse aqui foi o melhor jeito de fazer essa questão. Ok? Galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Acabou. A prova de português da professora Ana Letícia, eu acho que ela já deve ter corrigido. E obrigado. Tchau, tchau, tchau.